Boa tarde a todos. E assim chegamos à 25ª edição da Festa do Sushi de Registro. Porém, em respeito à atual situação da pandemia, este ano será num formato diferente, na versão online, pois sabemos que não é o momento de festejar como gostaríamos. A Festa do Sushi, sempre tão esperada, já é tradicional e faz parte do calendário de eventos do município, como tantas outras promovidas pela colônia japonesa. E por isso, tivemos a honra de sermos contemplados pela Lei Emergencial Aldir Blanc como evento cultural. Assim, de forma virtual, estaremos apresentando a história do sushi, seus ingredientes e os utensílios necessários para a fabricação de algumas variedades deste prato da culinária japonesa. Inicialmente, tínhamos programado algumas atrações artísticas tradicionais da cultura japonesa, mas como o momento não nos permite, resolvemos adiar, deixando para a próxima edição presencial toda a riqueza da nossa cultura, que a Festa do Sushi vinha trazendo durante tantos anos para os nossos visitantes. Espero que todos aproveitem bem as informações e possam conhecer um dos pratos tradicionais da gastronomia japonesa, que ganhou o mundo com seus variados sabores. Quero agradecer a todos os envolvidos na organização e pedir aos que estejam nos assistindo e participando online que se cuidem, evitem aglomerações e não deixem de fazer o uso de suas máscaras e álcool em gel. Vamos em frente e juntos venceremos. A seguir, convidamos o prefeito Newton Hirota para fazer o uso das palavras e algumas considerações sobre este evento, a nossa Festa do Sushi. Após as palavras do prefeito, teremos a apresentação da história do sushi através do Sushiman Douglas Tateyama. Até a próxima edição. Muito obrigado. Arigatou gozaimashita. Boa tarde, sou Newton Hirota, prefeito de Registro. Primeiro prefeito de origem japonesa a ser eleito aqui. Sou o 11º prefeito da cidade, primeiro que nasceu também aqui nesta terra. Filho da dona Checa, do seu Ponce, neto do Eiro Hirota, o cronista da cidade, que trabalhou no KKKK, um prédio histórico aqui que faz parte, de toda essa trajetória da colonização japonesa. Estamos aqui hoje para cumprimentar a todos, pela participação, uma participação diferente na Festa do Sushi, 25ª edição. Nós chegamos até aqui, mas vivemos um mundo em que muitas pessoas foram alijadas desse direito de estar nesse momento aqui por conta da pandemia. Então eu queria dar um grande abraço ao pessoal do Bunkyo, ao meu amigo Irineu Makoto, por estar presidindo essa instituição. Queria cumprimentar todos da colônia japonesa que fizeram parte da história dessa cidade, construíram Registro como a gente chegou até nos dias de hoje também. E assim, é um prazer representar a cidade, representar a colônia japonesa como prefeito da cidade. Desejo que esta festa e as demais que virão possam ser preservadas ao longo de toda a nossa existência, porque a cultura japonesa, a história dos japoneses aqui em Registro nunca pode ser perdida de vista. Então, um abraço a todos, vamos curtir uma festa diferente, uma festa online, 25ª edição. Esperamos com carinho e com certeza que nas próximas edições possamos estar todos juntos, unidos presencialmente, para continuar preservando a história da cidade, a história da colônia japonesa. Um abraço a todos e boa Festa do Sushi para todo mundo.
Tudo bem? Meu nome é Douglas Tetsuo Tateyama, sou sushi man e cozinheiro de Washoku. Hoje a gente vai fazer um pouco de compra, vou comprar um peixinho branco, ver algum camarão para ali na peixaria. Vou gravar. Você só vai gravar vocês agora. Vou levar duas tilápias. Duas. Hoje eu vou procurar nori, panko e vou ver se chegou shimeji. Vou pegar mais uma aqui. Das melhores marcas é o Mirokumai, né? Aí as outras marcas, né, que elas são ruins, é que você tem que deixar mais tempo de molho ou colocar um pouquinho mais de água, né? Ele vem de, se não me engano, é Piracicaba. É, vem da Bom Peixe, né? X4 é do curso, né? Sei que o total deu quase 60 aulas, se não me engano. Esse é de proficiência, esse foi no Brasil. Ele também tem muita importância porque, tipo, se eu quiser tirar visto de trabalho para algum lugar, aí eu mostro esse daqui, que ele é reconhecido pelo governo japonês, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos à 25ª Festa do Sushi. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Bunkyo de Registro por poder participar dessa festa, de algum jeito, nessa época de pandemia tão difícil. Vou me apresentar um pouco, meu nome é Douglas Tetsuo Tateyama, sou sushi man e cozinheiro de Washoku. E essa culinária aprendi um pouco com minha mãe, também ela sempre fazia outros tipos de comida, então aprendi vários tipos de comida em casa e depois fui morar no Japão. Morei no Japão por 16 anos e lá tive a oportunidade de aprender mais dessa culinária na Escola Arte Portal Nagoya. Hoje Nagoya Sushi School, que é sindicalizado ao Sindicato de Sushi do Japão. E tem como dono hoje o André Kawai, que é embaixador do sushi de Portugal e Brasil. Vou falar um pouquinho sobre o sushi, No Japão ela só veio mais ou menos no século VII, E como que era essa técnica? Eles pegavam o peixe, tiravam as vísceras, Limpavam ele, salgava e numa tina de madeira. Então eles colocavam um peixe salgado, com a camada de arroz. Peixe salgado e camada de arroz. E nisso, o arroz fermentava soltando ácido lático, o que permitia o acondicionamento desse peixe de 1 a 3 anos. Então, como não tinha geladeira nessa época, era usada essa técnica. Aí, mais ou menos no século VII, que foi para o Japão, essa técnica sofreu uma pequena modificação,
começaram a colocar pedras em cima, né, para prensar e tirar o ar. E aí surgiu aí o narizushi, né? Assim dito, a primeira forma de sushi no Japão. E como ele ficava muito tempo, o arroz fermentava, o arroz na verdade ficava impróprio para consumo. Então era retirado o arroz, né? Ele virava uma papa, era retirado o arroz, cortado o peixe, né? Que aí todo o peixe ficava bem molinho, o osso, tudo ficava mole. Então ele retirava, cortava e era consumido assim. Falam que tem um sabor muito forte, bem azedo, né, na verdade, por causa do ácido lático. Então era bem azedo e um cheiro bem forte, né? Como é fermentado, tudo que é fermentado tem um cheiro bem forte. Acho que quem comeu natô, acho que sabe assim mais ou menos o cheiro que ele fica. Então, no Japão atualmente tem o funazushi, que é o estilo é o hayazushi, só que é um estilo diferente, né? Que aí eles chamam de funazushi, mas é mais ou menos isso daí, geralmente consumido dentro de 1 ano a 2 anos, né? Então eles tentam consumir um pouco antes, para o cheiro, o sabor também ficar um pouquinho menos intenso, né? Enquanto mais tempo você deixa descansando, mais intenso fica o sabor e o cheiro. Aí mais ou menos no século XIV, com Matsumoto Yoichi, que era um médico, ele começou a pegar o arroz e temperar ele com vinagre, né? Então ele começou a temperar ele com vinagre, diminuindo esse tempo de preparo para 1 ano, né? E aí com a grande variedade de peixes e frutos do mar que tinha na Baía de Tóquio, ele começou a ser consumido então com ele cru, né? Aí que começou a consumir mais o peixe cru com sushi, né? Até então geralmente era mais cozido e coisa assim. E depois de um tempo veio a aparecer Hanai Yohei, que é considerado o primeiro sushi man da história. Ele que na verdade não criou, mas melhorou o nigirizushi, né? Ele que deu o tamanho mais ou menos atual, o formato do nigirizushi, o jeito que é servido hoje. E é um dos sushis mais consumidos dentro do Japão, né? Que é o mais consumido realmente. Até falando do funazushi, né? No século XIV, ele começou, em vez de esperar tanto tempo, mais ou menos com 1 mês e pouquinho, ele começou a ser retirado para consumo. Assim a pessoa poderia consumir o arroz juntamente com o peixe, e esse ele começou a chamar de narizushi, tá bom? Então o Hanai Yohei foi considerado o primeiro sushi man da história, né? E ele trabalhava em quiosque em Tóquio. E nessa parte começou a se disseminar o sushi em Tóquio, né? Que Tóquio tinha vários quiosques de comida, né? Então tinha bastante coisa e era tudo quiosques de rua, né? E em 1923, com um grande terremoto que teve em Tóquio, vários desses quiosques foram destruídos e esses cozinheiros voltaram para sua terra natal, né? Disseminando, na verdade, o sushi e vários outros tipos de comida para o Japão todo, né? E aí começou o boom do sushi dentro do Japão, né? E depois, no século XX, já com a globalização, o sushi foi disseminado para o mundo inteiro, né? Então, hoje a gente conhece vários tipos de sushi, né? Às vezes as pessoas nem sabem que é sushi, mas o temaki é um sushi, o uramaki é um sushi e tem vários outros tipos, né? Então tudo na verdade que vai o arroz temperado com vinagre, sal, açúcar, né, que a gente chama de shari, é sushi. Agora eu vou falar um pouco sobre os utensílios mais utilizados na confecção do sushi, né? Aqui temos uma panela de arroz. Essa panela é a gás, é 50 medidas, geralmente utilizada mais em restaurante, para coisa industrial, né?
Geralmente quando a gente faz em casa, ou a gente faz no fogão, ou a gente usa panela elétrica, 10 medidas, 5 medidas, né? A grande diferença dessas panelas a gás é que, por serem profissionais, elas cozinham arroz por igual dentro da panela. Então você pode cavar o arroz cozido, bem no meio ele vai estar praticamente igual à parte de fora. Isso daí aqui que é uma bênção, na verdade, dessas panelas mais modernas, né? Aqui tem o hangiri, ou handai, né? O handai ou hangiri, que seria uma tina, uma bacia de madeira, né? Utilizado para temperar o arroz, né? Por que madeira, né? Porque a madeira ela não deixa o arroz ficar suado, não deixa aquele suor no fundo ou escorrendo em algum lugar como fica no plástico, né? Dando assim um sabor melhor, mais gostoso no arroz e fazendo com que o excesso de umidade não entre novamente no arroz, né? Deixando ele numa textura mais gostosa, que no japonês chama de mochi-mochi, né? Aqui eu tenho um chamode ou um miyajima, né? Por que miyajima? Porque é o local onde foi criado o chamode, na verdade. Então no Japão a gente tem-se essa tradição de dar nome ao objeto, mas também poder se chamar pelo nome do local onde se criou. Então é miyajima ou chamode, né? Aqui eu tenho uma esteirinha, né? Que no Brasil a gente geralmente utiliza com filme plástico, tá? Por montar muito uramaki, né? No Japão quase não se monta uramaki, né? Mas no Brasil, né? Se monta bastante. Quem não sabe o que é uramaki, é aquele enroladinho com arroz por fora, né? Que geralmente se coloca gergelim ou coisa assim para estar montando, né? Então esse daqui é o sudare, né? Que é a esteirinha, serve para fazer os enroladinhos. Aqui eu tenho um oshibako, né? Esse oshibako serve para fazer o sushi mais retangular, né? Seria um sushi de caixinha, tá? Então ele tem a base, né? Que é solta, aí você coloca aqui e aqui você coloca o arroz, os ingredientes, para depois em cima tá prensando. E aí ele sai o sushi montadinho aqui. Esse tipo de sushi foi criado na parte de Osaka ali, mais ou menos pro meio, né? Muito feito naquela parte, tá? Que é o sushi prensado. Agora vou mostrar um pouco das facas, né? Das famosas facas japonesas. Eu tenho basicamente 3 formatos, né? Que se utiliza na cozinha, no sushi, né? Que seria a yanagiba, seria mais estreita e comprida, geralmente um pouco mais fina, né? E com um fio extremamente fino, tá? Geralmente utilizado para cortar o filezinho, o sashimi ou coisa assim. Aqui eu tenho uma deba, tá? Que ela é mais grossa, né? E tem o fio em ângulo de machado praticamente, que seria para estar limpando o peixe, cortando um ossinho, o outro, tá? Ela serve também para estar batendo, né? Essa parte de trás é extremamente forte, né? O fio dela. Até a têmpera geralmente é diferente dessa parte do fundo para essa parte da ponta, né? Por quê? Que é para na hora de estar cortando, pegar um osso, realmente você poder bater e cortar o osso, tá? E aqui eu tenho o suba, né? Que é utilizado para cortar vegetais, legumes ou coisa assim, né? Então eu tenho nesse formato mais quadradinho e também tem nesse formato que o fio dele aqui é reto, tá? A diferença é que aqui faz uma curvazinha, né? E aí aqui geralmente utilizando para fazer o katsuramuki, né? Que eles pegam o nabo e cortam, vão fatiando ele para deixar fininho, né? Para fazer o cabelinho de nabo, coisa assim, tá? Aí basicamente seria essas 3. Aí o que muda delas, igual na yanagiba, é o comprimento, tá?
Essas daqui são 27 centímetros, essa daqui está mais curta porque já foi amolada várias vezes, né? Essa daqui já é uma 30 centímetros e essa daqui é um pouquinho diferente, né? O formato dela já é um formato mais ocidental, tá? Mas assim, mas ela é mais para limpar peixes grandes como salmão, coisa assim, por isso que ela tem 33 centímetros, tá? E aí tem esses sucos, na verdade, que são para o salmão, para a carne não grudar na faca, né? Para cortar mais fácil. E a pinça, né? Essa pinça muito útil, né? Para tirar as espinhas deles e poder servir o sashimi, o sushi sem espinha e tudo mais, né? Esse daqui, basicamente, seria esse daqui. Aí tem a tábua, né, de corte, que o ideal é uma tábua um pouquinho mais mole, né, por causa da faca. Qualquer coisa, uma tábua um pouquinho mais dura, quando a gente bate a faca já acaba amassando o fio. Então, o ideal para quem utiliza esse tipo de faca é ter uma tábua um pouquinho mais mole, né, essa tábua até japonesa, que é para não estragar o fio dela, tá? E geralmente o sushi man sempre precisa de um paninho, tá? Você sempre vê o sushi man com paninho. Sem o paninho, você fala que não é um sushi man, tá bom? E aí a gente fica com uma cumbiquinha de água com vinagre, que é o tessu também. Agora a gente vai montar algumas coisinhas, mostrar algumas técnicas, né? Acho que a técnica que eu vou mostrar agora é o katsuramuki, tá? Então a gente vai tirar filetes do nabo e do pepino, tá bom? Então nessa técnica a gente utiliza essa faca com fio mais reto, né? Que aí você vai fazendo força para cima e para baixo. E ela vai deslizando pelo nabo. Então a primeira parte, como é a casca, ela é mais irregular, a gente corta um pouquinho mais grosso, né, para acertar o nabo, né? E depois a gente vai afinando ele. Se vocês forem tentar fazer em casa, tá? Tomem cuidado para não cortar a mão. E a força você nunca vai fazer para o sentido da mão. Então a faca você nunca vai fazer a força para cá. É só para cima e para baixo. Então a faca vai deslizando para cima e para baixo, devagarzinho, tá? E por que na verdade os japoneses utilizam essa técnica, né? Os profissionais. Porque eles falam que é para você criar amor, na verdade, ao que você faz. Né, criar amor, por exemplo, a faca é um treino, na verdade, né? É um treino para que você também melhore sua técnica com a faca, seu conhecimento sobre ela, né? Então você vai retirando ela, né? E aqui você só tira as partes ruins, né? Essa técnica, quando você tem, por exemplo, um campeonato de sushi, ela é avaliada também, né? Então você tem que, na verdade, se você for num campeonato ou coisa assim de sushi, você vai ter que fazer isso daqui. Então, de um jeito ou de outro, se você for, você vai ter que fazer, né? Aqui geralmente é utilizado mais para fazer a caminha do nabo, coisa assim, né? Então, você vai cortar ele fininho agora. Aí aqui a gente vai passar numa aguinha, né? Para fazer a caminha do sashimi ou coisa assim. Ou se não, a gente utiliza ela para fazer a gente utiliza ela inteira para fazer alguns enfeites também. E agora temos o pepino, né? Pode ser feito dessa mesma forma, tá? Mas também pode ser feito com a Yanagiba, né? Que é um jeito mais simples, né? O pepino ele é mais mole, por ele ser mais mole, aí eu faço geralmente na tábua, tá? Eu vou fazendo o mesmo movimento para cima e para baixo.
né, tirando um filetinho, os filetinhos dele, né? Então você tira ele, aqui vai utilizar para fazer uma saladinha daqui a pouco, então a gente vai colocar aqui. Não dá para cortar sem olhar para a faca, né? Dá. Tem que treinar um pouquinho, né? Aqui a gente conseguiu fatiar ele fininho, né? Então agora a gente vai guardar ele aqui para depois, tá? Agora a gente vai cortar um pedacinho do pepino, tá? Só para fazer um desenhozinho. Tá? A gente já vai utilizar ele. Agora eu tô com 3 tipos de peixe, né? O salmão, tá? Tô com um lombo de salmão traseiro. Eu tô com o atum, tá bem bonito. E tô com a tilápia, tá? Que é peixe, a gente fala que é o peixe branco, né? Então, para dar um contraste de cor no prato, a gente procura misturar os peixes, tá? Eu vou cortar primeiro para nigirizushi e depois eu vou cortando para outras coisas que eu vou fazer aqui também, tá bom? Então, sempre para cortar, né? O que a gente faz? A gente coloca bem o começo da faca, né? E puxa de uma vez, tá? Aqui eu vou também cortar para fazer um rossomaki ou uramaki, né? Aqui também eu vou cortar para um nigirizushi. O peixe branco geralmente a gente corta mais fino, tá? Por quê? Porque ele geralmente é mais borrachudo, né? Então a gente corta geralmente mais fino. O arroz do sushi, na verdade, é o arroz japonês, né? Por que não seria legal estar utilizando... Não seria legal estar utilizando o arroz do Brasil, por causa da textura dele, né? E ele também tem que ficar mais grudadinho. Então o arroz japonês, ele já é assim, né? Para ficar mais grudadinho e tem uma textura melhor. Basicamente o arroz japonês a gente tem 3 tipos, o cateto comprido, o médio e o curto. Para sushi a gente utiliza, o melhor a ser utilizado é o cateto curto. Por quê? Por causa da textura, né? Depois de cozido, ele fica com uma textura meio mochi-mochi, né? Que o japonês fala. Mochi-mochi que seria meio uma textura emborrachada, né? Você come e sente aquela meio que borrachinha, né? No dente. Então, por isso que o ideal é usar esse tipo de arroz. E assim, quando você tempera o arroz branco, que a gente chama de gohan, ele vira shari. Tá? Então, se você pegar um arroz branco e colocar com peixe, ele não vai ser sushi. Ele só vai ser sushi se você temperar o arroz com vinagre, sal e açúcar, né? Temperar ele e ele vai virar shari. Aí sim, se você montar o sushi, ele realmente vai ser um sushi. Tá? Se você estiver montando com arroz branco, ele não é sushi, tá bom? Então, tem várias marcas de arroz no Brasil, né? Então sempre fazer alguns testes, se você for fazer em casa, faz alguns testes com ele, cozinha um pouco, tempera, faz, porque muda muito de arroz para arroz. Tem alguns arroz que são bem mais gostosos do que outros, né? O preço também varia bastante, tá bom? E agora a gente vai começar a montar o nigirizushi. Sempre quando a gente vai montar um sushi, a gente sempre tem que ter o tessô, tá? Para que serve o tessô? Uma é para molhar a mão, né? A gente molha a mão, né? Para não estar grudando o arroz. A outra é para fazer a asepsia da mão, né? O vinagre serve para fazer a asepsia. Então a gente coloca a água com vinagre para fazer a asepsia. Aí quando a gente bate, né? É uma técnica do sushi man.
a gente bate, a gente espalha esse vinagre com a água na mão toda, para poder estar fazendo a asepsia dela toda, tá bom? Então a gente vai fazer um nigiri. Aqui a gente pega um bolinho de arroz, o peixe, aqui a gente vai colocar. Então a gente coloca aqui, vira ele, tá? E aí tem um bolinho, o nigirizushi, né, que a gente chama. E por que que ele é feito em par, o nigirizushi? Porque antigamente, nos quiosques, né, que tinha no Japão, ele era feito um nigiri grande, né? E era feito um nigiri e colocado o recheio em cima. Quando os clientes iam comer, geralmente eles passavam com pressa, coisa assim, eles iam comer com a mão. Geralmente eles falavam, corta no meio, por favor, né? E depois de tanto acontecer isso, o que eles fizeram? Diminuíram o tamanho para o que eles chamam hoje de hitokuchi. Hitokuchi seria uma mordida. Então geralmente ele é menor, né? Ele é pequeno, por quê? Porque ele tem que caber em uma bocada só, né? Geralmente o japonês ele faz os alimentos para caber em uma bocada. Se você, por exemplo, for comer um cozido, tiver batata, cenoura, coisa assim, eles sempre vão cortar a batata, a cenoura, no tamanho que caiba numa bocada só. O nigiri que a gente fala é o bolinho de arroz, né? Seria nigiri, né? Por quê? Por que nigiri? De nigiro. Nigiro significa segurar, né? Então, por isso que a gente fala nigiri. Aí a gente também conhece o onigiri, que seria um bolinho grande de arroz, né? Feito com a mão, geralmente em formato triângulo, né? O onigiri seria mais ou menos esse formato, né? Que o pessoal fala que geralmente tem no bentô, tá? Então, o onigiri seria mais ou menos esse formato. Seria um bolinho de arroz grande. Do nigirizushi, né? O bolinho é menor, a diferença que dá do onigiri para o nigiri, tá? Então os dois são feitos com a mão, só que o onigiri que a gente chama de o, quer dizer grande, né? Então por isso que ele é maior. Quando a gente fala nigiri, ele já diminui o tamanho e fica de um tamanho menorzinho, tá, gente? Agora a gente vai montar um enroladinho, tá, gente? Para o enroladinho a gente vai precisar do nori, tá? Eu vou cortar um meio aqui, nori. O nori, para quem não conhece, é uma folha de alga, tá? Nori é alga, na verdade é uma folha de alga. O que eles fazem com a alga? Eles trituram toda a alga, né? Eles processam a alga, depois eles prensam, secam e assam, tá? Essa folha. Então é como se fosse mais fino do que uma folha de sulfite, tá? Só que de nori e comestível, tá? Isso daqui que é o nori. Ele serve para fazer o temaki, o uramaki, o futomaki, o rosomaki, e também serve para comer puro. Se você quiser comer puro, também é muito gostoso. Então agora a gente vai estar montando um uramaki, tá, gente? O uramaki seria um enrolado com arroz por fora, tá? Aí é só espalhar o arroz, tá? A gente vira e coloca o recheio. Aí é só enrolar. Só enrolar e apertar. E aí também é aquele cuidado, né? Nunca apertar demais, porque ele acaba ficando duro, né? Agora a gente vai fazer um rosomaki, tá? O rosomaki seria um enrolado com nori por fora. E aí a gente pode brincar com o formato dele, né?
Vamos brincar um pouquinho, colocar um pepino aqui, tá? Aí depois que vocês cortarem, vocês vão ver o que vai sair. Aí a gente coloca um pouco de... Pode colocar um pouquinho de salmão também, né? A gente só tem que tomar cuidado um pouco na quantidade que vai colocar, porque ele é mais fininho, tá? Então, tomar cuidado com a quantidade. E aí é só tá fechando ele. Fechou. Aí ele vai ficar um formato de uma gotinha. Tá? E aí aqui a gente vai esperar um pouquinho para cortar. Agora vamos estar cortando o sushi, tá? Tem gente que molha a faca, coisa assim, né? Mas não precisa. O pano estando umedecido, você passa e é só tá cortando. Aí com esse é a mesma coisa. Ou se for fazer, já tem que virar ele aqui, né? Ou para ficar igual, né? Na hora de cortar. Então a gente pegou aquele que a gente colocou o pepino no canto, tá? E agora a gente vai fazer um desenhinho aqui, né? Vai fazer uma florzinha, tá? Aí com esse outro a gente faz a brincadeira, né? Agora a gente vai montar o oshibako, né? Que eu mostrei, que acho que tem gente que tá curioso para saber como que usa, tá? Então a gente vai usar ele. Aqui a gente tem um filezinho de peixe que a gente vai utilizar para fazer o recheio. Aqui a gente tem um pouquinho de pepino, tá? Para a gente colocar ele, para dar uma crocânciazinha, tá? Aí eu começo colocando um pouquinho de pepino embaixo. Agora eu vou colocar o shari, tá? Pode ser feito em uma camada, em duas, né? Aí é a gosto, tá? Eu geralmente faço assim, porque geralmente eu corto um pouquinho mais fino o peixe, tá? Para ficar mais fácil na hora de consumir, tá? Então aí eu venho aqui com o peixe, coloco uma camadinha, né? Aqui vamos fazer um bem colorido, tá? Fazer misto. A gente está utilizando salmão, atum e a tilápia. E aqui novamente a gente vem com o shari por cima. Novamente com o shari. A gente espalha ele e vai colocar novamente o peixe. Depois que a gente colocar o peixe, a gente vai prensar ele, tá? Se quiser colocar um verdinho, né? Uma cebolinha, um pepino picadinho, pode colocar para dar uma corzinha, né? A cor é sempre importante, né? Para estimular nossos sentidos e coisa assim. Por isso que a comida japonesa geralmente é bem colorida, tá? Ele tenta ser bem colorida para estimular a gente também, né? Para alegrar nosso espírito também. Então por isso que a comida é bonita. Não só para encher a parte material, né? Seria a nossa barriga, mas também encher nosso espírito. Aí a gente prensa ele e retira ele. Aí quando a gente retira, tem um quadradinho. Aí aqui é só a gente retirar ele e tá cortando. Esse daqui é o oshizushi, tá? Feito no oshibako, tá? Por que oshi? Oshi né, se for traduzir, é prensado, né? Então por isso que a gente fala oshizushi, que seria um sushi prensado. Agora a gente vai cortar, tá? A gente dá uma umedecida nele. Ele é bem delicadinho, então a gente tenta cortar apenas de uma vez, tá? Eu geralmente corto em 8 para ficar num tamanho bom. Na hora de comer a gente sempre está pensando no tamanho. Aqui temos o oshizushi, tá? Que é o sushi prensado. Esse é originário ali do meio do Japão, de Osaka, mais ou menos, tá? Ali que nasceu o oshizushi. No Japão a comida é muito regional. Então, geralmente tem coisas que você encontra em tal lugar que não encontra em outras, né?
que é mais difícil às vezes para encontrar. Então tem essa diferenciação. Tem coisa, é igual limpeza de peixe. Tem um certo tipo de peixe que eles não cortam a barriga, né? Porque eles lembram de harakiri, né? Que quando o samurai cortava a barriga, coisa assim. Eles só abrem o peixe pelas costas dele, né? Então tem coisa que é bem regional no Japão. O temaki, né? Acho que isso daqui é o amor nacional, né? Acho que o brasileiro sempre gosta de temaki, né? Então a gente vai montar aqui com 3 peixes, né? Seria o peixe branco, que é a tilápia. Aí eu geralmente corto ele menor, cubinhos bem pequenos, porque o peixe branco é mais duro. Aqui tem o salmão e aqui o atum. O atum e o salmão já pode cortar maior, né, os pedaços, né? Então aqui a gente tem o nori, né? Aí agora a gente vai colocar o arroz, tá? E aí o pessoal, né, fala, mas eu não consigo montar, que murcha tudo. Na verdade, murcha por causa que demora, tá? Então se murcha é só montar um pouquinho mais rápido, tá? Aí é só colocar o recheio, tá? E aí na hora de fechar, é só empurrar a base dele. Você vem com o dedão, empurra ele, empurra a base. Tá empurrando a base, ele vai fechar bonitinho. Aqui a gente tem um temaki, tá? Peixe branco. No Japão, originalmente, o temaki ele é bem pequenininho. Eu acho que é 1/3 desse tamanho. E quase não se consome temaki no Japão. Isso daí é curioso, né? No mundo inteiro, temaki é bem difundido e no Japão, por si, não é muito. E esse formato de cone, na verdade, ele é novo, né? Foi um restaurante no Japão, mais ou menos em 1980, se não me engano, que começou a fazer esse formato, porque viu que os jovens já não comiam mais, não estavam mais comendo sushi. Então ele quis fazer um formato novo, rápido, porque a vida no Japão é muito corrida. Então ele fez esse formato do temaki, tá? E aí, na verdade, foi um sucesso mundial e não japonês, né? Porque até hoje o jeito mais comido no Japão é o nigirizushi. Até o arroz chegar no nori, ó, com a pontinha do dedo, né? Aqui você já ganha pelo menos uns 10 segundos a mais, o nori um pouquinho mais crocante. Aí você vai colocar aqui e vai espalhar ele. E aí a gente só colocar o recheio e fechar, tá? Na hora de fechar, é só empurrar o fundinho dele, ó, o pezinho dele. Não é a parte de cima. Se você empurrar o pezinho, você vai fechar ele com mais facilidade, tá? Aí é só colocar o recheio aqui. Aí a gente tem o temaki, o famoso temaki, né? Agora a gente vai na parte mais importante que tem, né? Que é realmente saber degustar o sushi, né? Comer e aproveitar ao máximo do sabor possível, né? O sushi, na verdade, o ideal é você não colocar muito shoyu. Quando você for colocar shoyu num potinho, né? Colocar bem pouquinho. É mais ou menos o tamanho de uma moedinha, né? Tem bem pouquinho aqui, ó. É só para molhar o fundo, na verdade. E aqui o que você vai fazer? Você pode comer com hashi, né? Ou com a mão, tá? Eu vou até comer com a mão para vocês verem melhor, tá? Então o que a gente faz? A gente pega um nigirizushi, tá? E aí a gente vai virar ele de lado. E aí a gente vai colocar bem pouquinho no shoyu. É só isso de shoyu, tá? E aí na hora de comer, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a parte molhada, vai colocar diretamente na língua. Quando a gente colocar na língua, ele vai saborizar a boca. E aí quando a gente começar a mastigar, tá? Aí você vai conseguir sentir o sabor do shoyu,
do peixe e do chari, né? Fazendo assim uma explosão de sabor na sua boca, tá? Vou me servir para ver se está realmente gostoso, né? Realmente não é porque eu que fiz, mas está muito gostoso. Obrigado por assistirem a live, né? Tomara que tenham gostado dessa introdução, né, que a gente fez do sushi, contou um pouquinho da história do sushi. Eu acho que para a gente comer e saborizar melhor a comida, muitas vezes a gente tem que saber a história, né? A mesma coisa na hora de cozinhar, né? De fazer a comida. Então a gente sabendo um pouco da história, a gente vai fazer um trabalho melhor, né? Então por isso que eu vim aqui contar para vocês um pouco dessa história, um pouco de como fazer. Tomara que tenham gostado, tomara que ano que vem, né, a gente se encontre novamente na festa e seja presencial, a gente consiga fazer um evento presencial. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu coloco alguma coisa no meu Instagram, no meu Facebook, que é do Tutuzushi, tá? E acho que é isso daí, né? Tomara que a gente consiga vencer essa pandemia e se encontrar novamente, tá? Muito obrigado a todos. Olá, agora estamos aqui, separamos algumas perguntas que as pessoas fizeram no decorrer da live, né? E agora a gente vai passar aqui. Não dá para responder todas, porque são várias, mas algumas a gente consegue estar repassando. Com que frequência os japoneses consomem sushi e sashimi? Isso daí é uma pergunta um pouco pessoal, né? Mas geralmente, creio eu, que seja em torno de 2 a 3 vezes, né, que eles consomem sushi e sashimi, porque os japoneses eles têm um hábito de consumir assim em pequenas quantidades, né? Então geralmente eles vão lá, compram no mercado o peixe ou o sushi já pronto, levam para casa e consomem, né? Mas creio que seja em torno de 2 a 3 vezes, né? Pela facilidade também de conseguir peixe propriamente limpo, né, para sashimi, né? Outra pergunta seria: qual a variedade de sushi mais consumida por japoneses, né? A variedade seria o nigirizushi. Lá o nigirizushi é muito difundido, né? Ou o nigirizushi ou o makimono, que seria o enrolado, né? Que também se vende bastante em mercados, em conveniências e tudo mais. Eu acho que seriam os 2 tipos mais consumidos, né? Mas o que tem assim mais, seria talvez o que tenha mais visão assim para os japoneses seria realmente o nigirizushi. A outra pergunta seria: o wasabi deve ser colocado em cada peça ou mergulhado no shoyu? Isso daqui é um pouco pessoal, né? Se você gosta assim de wasabi, eu preferi, assim como eu gosto bastante de wasabi, eu prefiro que coloque na peça, porque assim eu sinto mais o sabor do wasabi, né, do que dissolvido no shoyu. Mas se você não gosta tanto, né, para também ajudar com todo o poder dele de bactericida e outras propriedades mais, então você pega um pouquinho, mistura um pouquinho no shoyu e vai consumindo assim dilui um pouquinho o sabor dele, né? Não fica tão forte, né? Aquela picância, né, que ele tem. Outra pergunta: pode comer o sushi com as mãos, né? Na verdade, o sushi em geral é feito para comer com a mão, na verdade, como igual o nigirizushi, o makimono, né, que seria um enrolado, o temaki, geralmente são feitos para consumir com a mão. Às vezes, né, com a nossa vida tá corrida ou a gente não quer sujar a mão, coisa assim, a gente acaba usando hashi ou coisa assim, né? Mas se você puder, por exemplo,
lavar a mão, coisa certinho, para estar consumindo com a mão seria o ideal, né? Que você vai sentir realmente o que você está comendo com a mão. É outro jeito de te dar prazer também, né? Comer com as mãos. Qual a melhor faca para cortar sushi e sashimi? As melhores facas, na verdade, são estilo japonesas, né? Seriam a Deba ou o Ayanagba. Mas por quê? Por causa do tipo de amolação que ela pode oferecer. Tá? Por ela ser uma amolação apenas de um lado só, o fio dela fica mais fino. Mas se você tiver por exemplo, uma faca de cozinha e você amolar bem, amolar direitinho ela também vai ficar tão boa quanto, né? Não é a faca que vai fazer o melhor corte, mas sim você saber trabalhar com a faca, saber amolar a faca. Porque não adianta nada você comprar uma faca de 2, 3 mil reais se você não souber amolar, né? Se você não tiver pedras apropriadas para amolar ou coisa assim, tá? Então ela vai ficar como se fosse uma outra faca normal, cega, tá? Outro ponto. Mulher pode fazer sushi, sashimi? Sim, pode sim. Acho que essa parte de fazer sushi, falam que a mulher tem mão mais quente, coisa assim. Se for ver no Japão, por exemplo, a cozinha industrial em geral, ela é pesada. Por isso que geralmente tem mais homens do que mulheres, né? Por causa do serviço ser puxado. Mas nada impede as mulheres de estarem fazendo o sushi e sashimi, né? Também, não tem problema. Se você, por exemplo, acha que tem a mão muito quente para estar fazendo sushi, coisa assim, é só você treinar e ficar mais rápido, né? Isso daí que é o porém. Faz mais rápido, ele não vai esquentar tanto e você vai conseguir servir do mesmo jeito que qualquer outra pessoa, né? Isso é questão de treino. Outro ponto seria qual o ponto ideal do arroz para sushi, né? Na verdade, o ponto ideal seria não muito mole, tá? Um pouquinho mais tenro, né? Que seria um pouquinho mais duro, para ele ter aquela sensação do moti-moti, né? Aquela sensação de quando você mastigar, ter aquela... Parece que ser uma borrachinha. Esse daí que é o ponto ideal do arroz para sushi e sashimi, na verdade. Mas, como eu disse também no decorrer da live, por exemplo, se você vai fazer, por exemplo, para uma festa que você já tem que deixar feita um pouquinho antes, coisa assim, por exemplo, você vai fazer enrolados, coisa assim, então se você tem que deixar na geladeira, coisa assim, ele vai dar uma ressecadinha. Se você faz ele muito duro, ele vai começar a desmontar. Então o ideal é fazer um pouquinho mais mole. Então depende do uso também que você vai fazer, né? Para quando você vai fazer, que você tem que ver essa parte. Se você vai fazer o arroz um pouquinho mais mole, um pouquinho mais duro, né? Tem essa coisa também, tá? E outro ponto seria quais os peixes ideais para sashimi, né? O peixe ideal para sashimi, o ideal é o peixe fresco, né? O peixe, né? O mais fresco possível, né? E assim, em geral, no Japão se usam quase todos os tipos de peixe. É lógico que alguns peixes, né, não podem ser consumidos totalmente cru, tá? É o caso do bonito, né? É o caso da cavalinha. Eles não podem ser consumidos totalmente cru, tá? Você tem que fazer um trabalho nele, por exemplo, a cavalinha, você tem que dar deixar ele imergido no vinagre durante 2 horas, né? Passar sal primeiro, né? Depois de meia hora tirar o sal dele, imergir ele no vinagre, para depois poder ser consumido daquela forma, tá? Igual o bonito você já tem que ser, é diferente, você já vai, por exemplo, ou com maçarico ou na brasa, você vai assar o lado de fora, né? Imerge ele na água com gelo para parar o cozimento. A parte de dentro fica crua, mas a parte de fora ela fica totalmente assada, né? São procedimentos de segurança para alguns peixes, né? Mas em geral, sendo fresco, grande parte dos peixes podem ser consumidos para sushi e para sashimi, tá? Existe uma ordem de degustação das peças, né?
Acho que no caso deviam estar falando de sushi, né? No geral não tem, né? Mas, por exemplo, se você tem um paladar muito sensível, né? Então você vai começando dos peixes que tem sabor mais suave, né? Para você sentir aquele peixe, e entre um e o outro peixe, o ideal é você comer um pouquinho de gare, porque o gare vai limpar seu paladar para você estar indo para o outro peixe e sentindo todo o sabor dele também, tá? E geralmente assim, quem faz essas ordens assim que você pode estar consumindo desse jeito, geralmente estão em restaurantes mais chiques, né? Que aí o chefe realmente vai te servir parzinho por parzinho, então ele que vai estar escolhendo a ordem de degustação. Então geralmente ele começa sempre com os peixes ou sabores mais suaves e vai gradativamente aumentando o sabor e intensidade dele. Por enquanto, essas perguntas, né, que ficou. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, quiserem mandar para o meu Instagram também, não tem problema, ou no meu Facebook, pode estar mandando lá para a gente vai respondendo, com o tempo a gente vai respondendo a todas as perguntas. Obrigado pela audiência, espero que tenham gostado, né? Agradeço também a equipe de gravação, ao Bunkyo também que fez esse convite, né? Mais um agradecimento e tomara que a gente consiga passar por essa pandemia, né, com mais força, né? Obrigado, gente. Até a próxima, tá? Muito obrigado a todos.